Nos últimos capítulos de Attack on Titan a gente teve aí um figurante que se destacou demais em alguns momentos rápidos, né? Nitidamente deu pra perceber que ele não era simplesmente um figurante comum, mas sim alguém que tinha uma importância grande ali na obra. E hoje a gente vai falar sobre quem é esse figurante, o que ele tá fazendo ali e uma possível reviravolta aí na história. Então já deixa seu like aqui que a gente vai falar depois da vinheta. Bom, gente, se você não percebeu, esse figurante que eu vou falar, ele já tinha aparecido de costas no segundo capítulo, quando ele estava observando ali os soldados de Marley caminhando após a batalha. Parece só o cabelinho dele, então acabou sendo algo que não era tão relevante. Dava pra entender que é uma cena que realmente podia ter alguma importância, mas como a gente não viu a cara dele, não dava pra saber quem era, né? Só que depois, quando eles já estão lá no campo de concentração e tem todos aqueles soldados que sofreram danos físicos e psicológicos, a gente vê naquela cena em que o soldado marleyano assusta os eldianos que estão lá, né, tudo meio abalados, e um deles cai no chão, o Falco vai lá, ajuda ele, que parece até um mendigo, né, o cara não tem uma perna, tá todo enfaixado e tal, e a gente vê que ele não é só mais um figurante, principalmente porque o anime faz questão de mostrar que ele tá usando a abraçadeira de eldiano dele no braço errado. E cara, a gente sabe que os eldianos de Marley cresceram, ouviram do pai, ouviram do avô, ouviram de todo mundo, né? Todas as histórias eles viveram subjugados, então eles têm plena consciência de qual é o lado certo que eles têm que usar a abraçadeira, até para não sofrer punição depois, porque lá por tudo eles são punidos. Então nesse momento a gente entende que realmente ele não só é uma pessoa importante para a obra, como ele também não é um eldiano de Marley, porque se ele fosse, ele estaria acostumado a desde pequeno colocar aquela identificação no lado certo do braço. Mas no terceiro episódio a gente tem uma visão bem melhor de quem é ele, foca bem no rosto, a hora que ele tá conversando com o Falco ali no hospital. Naquele momento a gente já começa a perceber que ele é um velho conhecido nosso, né? Tem os traços ali que nos lembram, e quando foca bem na cara dele, que a gente vê o formato do olho, a cor do olho, a gente percebe que é nada mais, nada menos do que o Eren. Sim, o Eren está em Marley. Pra quem não conseguia, né, sair das muralhas Maria, Rose e tal, agora tá lá em Marley. Cara, o que ele tá fazendo lá? Mas antes de falar sobre isso, vale a pena lembrar que talvez você esteja falando, não é o Eren, tá muito diferente, impossível ser o Eren. Mas se passaram 4 anos desde que eles saíram lá das muralhas, encontraram o mar, e o Eren apontou lá pro outro lado, falou que os verdadeiros inimigos estavam pra lá e tal. Então agora ele tá bem mais velho, né, gente? Se você pegar uma foto minha de 1 ano atrás, você vai ver como eu envelheci, como eu tô diferente. E como personagem de anime, não é diferente. Não é só porque é uma fantasia que ele vai passar a vida inteira com aquele corpinho mirrado, magrinho dele, né? Então, somado aí, né, algumas características físicas que dá pra perceber bastante que é o Eren, como traços do rosto, cor do olho e tal, também tem uma frase que ele fala pro Falco, que mostrou na lembrança do Reiner alguns minutos antes, do Reiner falando pra ele lá na ilha ainda, né, que isso é uma coisa que só os que continuaram avançando sabem. Ele falou a mesma frase pro Falco porque foi o que ele ouviu, então por aí a gente consegue ligar os pontos e saber que ele é realmente o Eren. Mas o que o Eren tá fazendo lá em Marley? Como ele se meteu lá? Como que ninguém reconheceu ele até agora? Bom, ele não foi reconhecido porque ele tá com o cabelo comprido, nunca mais viram a cara dele, ele envelheceu e ele tá meio que disfarçado, ele tá sem uma perna, e a gente sabe que as pessoas que têm poder de titã, elas se regeneram, então não teria como ele estar sem uma perna, e depois eu posso fazer um vídeo explicando essa situação pra vocês. Ele também tá com a cara enfaixada, então pra ele é fácil se passar por outra pessoa, mas o que é que ele tá fazendo lá? Vocês lembram que o Eren tinha dito lá no final da terceira temporada que os verdadeiros inimigos estavam lá do outro lado, precisava matar aqueles caras? Então, para ele poder conseguir fazer isso, né, colocar esse plano em prática aí, para poder conseguir a liberdade que ele tanto quer, ele precisa ir atrás dos inimigos. Não tem como ele ficar sentado lá dentro das muralhas esperando os caras atacarem para ele poder matar todo mundo. Geralmente a gente precisa de uma estratégia. Ele precisava ir até o encontro dos inimigos e travar uma batalha. Se a gente levar em consideração também, naquela hora lá que o Magath estava conversando com o Reiner, que até o coach estava junto, eles citaram que 32 navios militares foram enviados para investigar a situação lá
em Parades e nenhum deles voltaram. Então, assim, a gente sabe, já pode começar a deduzir que a Ilha de Parades teve uma evolução, né, armamentista muito grande, uma evolução militar muito grande a ponto de conseguirem derrubar 32 navios. Se eles conseguiram derrubar esses 32 navios, o que mais eles não conseguiram fazer? Provavelmente eles já melhoraram, evoluíram a defesa, as armas que eles possuem, né? E apesar de sim, o Eren e o Armin estão lá com os poderes de titãs e tal, afundar 32 navios em momentos aleatórios e ainda com soldados que possuem ali, né, um centro de inteligência, eles têm um comando de inteligência para poder arquitetar todo o plano, não é tão fácil, só com titãs não dá. Então a gente já começa a entender por aí que eles estão muito mais preparados para essa batalha agora. Só que como é que eles iam conseguir esse avanço tecnológico lá para a ilha, né, nas armas e tal? De lá de dentro, não tem televisão, não tem rádio, não tem jornal falando de novos experimentos, né, de cientistas ao longo do mundo descobrindo as coisas. Com certeza isso acaba ficando bem óbvio, já que o Eren tá infiltrado lá e tem uma outra pessoa infiltrada também, que eles conseguiram sair da Ilha de Parades e foram até Marley, né? Pelo menos 2 pessoas da ilha, 2 membros lá, né, do exército, lá das tropas, estão infiltrados lá. Se você lembrar bem, tem aquele mafioso que aparece lá nos pós-créditos do primeiro capítulo. Então, talvez você não tenha percebido, mas ele também é um soldado de Parades. Então, se a gente já tem 2 infiltrados, quantos mais não tem lá? E por que eles estão infiltrados? Provavelmente eles já estão infiltrados há algum tempo para conseguir conhecimento suficiente para poder fortalecer os ataques da ilha e também para poder investigar e armar, traçar um plano que realmente faça sentido e dê a vitória para eles. Ou você acha que o Eren estava ali conversando com o Falco só porque ele teve compaixão pela criança? O Eren não tem compaixão por ninguém. O Eren, ele se revolta com todos aqueles que tentam tirar a liberdade dos outros. Um exemplo bem claro foi quando ele matou lá os sequestradores da Mikasa. Depois ele não falou que fez isso porque era amigo da Mikasa. Ele deixou bem claro que ele não suporta ver uma pessoa tirando a liberdade da outra. Isso é algo que mexe muito com ele. Então, naquele momento que ele tá ali conversando com o Falco, por mais que ele veja, né, que o Falco é uma criança boazinha, mas ele sente ali uma pessoa que tem fraquezas e que é psicologicamente vulnerável. Então ele pode, através do Falco, fingir ali, né, que ele tem algum problema, que ele tá abalado e tal, e extrair informações. E ele pode até futuramente usar o Falco em algum plano que ele esteja traçando. Então toda aquela conversa ali foi mais para poder ganhar a confiança do Falco e depois poder usar o menino em algum tipo de ação, né? Poder usar ele como uma peça em um jogo de tabuleiro, porque agora a gente vai ter muito disso em Attack on Titan. Quem tiver a melhor estratégia, as melhores ações vai conseguir vencer essa guerra. Então a gente já pode esperar que o povo de Parades deixou agora de ser os tontos que só apanha porque apanha, e eles criaram uma estratégia militar, uma inteligência militar muito boa, e eles estão prontos para poder atacar e também poder vingar ali, né, toda a galera da ilha e conquistar a liberdade deles de fato. Então os próximos episódios que vem por aí, depois de passar um pouquinho nessa parte política, vai ser tiro, porrada e bomba para todo lado e vai ter muita cena impactante. Bom, gente, me conta aí se você já tinha percebido que era o Eren, se você não tinha, se você só descobriu agora, e o que é que você acha que ele tá fazendo ali? Conta aqui nos meus comentários que depois eu vou ler. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado, tá bom? Um beijo, compartilha esse vídeo com seus amigos também. Tchau!